Bom, a gente segue agora com mais um painel sobre o Orgulho Grey. Dando sequência aqui, eu volto a chamar ao palco o nosso querido Júnior Carvalho para seguir mediando mais um painel. Desta vez a gente vai falar sobre o Orgulho Grey na perspectiva de políticas públicas. Então o Júnior já está aqui com a gente, Júnior? Não está? Vamos dar um breakzinho então, produção? A gente coloca um intervalo rapidinho para os nossos parceiros e a gente volta em instantes com Orgulho Grey. O cliente Safra não se confunde, conhece o seu banco. Sabe que para navegar os mares do mercado financeiro, na calmaria ou na tempestade, é preciso ser especialista. Só entende de calmaria quem já passou pela tempestade. Com o Safra, o cliente tem a certeza de que é capaz de atravessar o oceano da crise e atracar em um porto seguro. Essa é a nossa essência. Safra. Imagine uma empresa com um propósito muito claro: empoderar as pessoas através de novas opções de conexão e soluções financeiras. Assim, nasceu a Surf. Já são mais de 50 marcas que se tornaram operadoras em parcerias com a Surf, se conectando com a sua base de clientes. Surf, a nova onda é agora. Você se preocupa com o bem-estar? Agora sim, vamos voltar com mais um painel aqui deste palco incrível da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. A gente dá sequência aos assuntos sobre Orgulho Grey, desta vez sob a perspectiva de políticas públicas. E para isso eu peço para que o Júnior Carvalho, diretor aqui da Longevidade Expo Mais Fórum, volte ao palco para mediar aqui essa próxima conversa. E para fazer companhia para ele, a gente recebe a secretária de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, a Soninha Francini. Que bom receber você de novo aqui, Soninha. Soninha que estava aqui com a gente ontem na cerimônia de abertura. Para quem perdeu a cerimônia de abertura, aliás, está disponível no YouTube, viu, da Longevidade. É só acessar e acompanhar, que foi um dia muito bacana, muitas informações relevantes no ponto de vista de políticas públicas também sobre a longevidade. Aqui com a gente também o jornalista e criador de conteúdo Adriano Nunes, ele que é doutorando com pesquisa no lazer para idosos, LGBTQIAPN+. Falei certo, são muitas siglas, eu acabo me perdendo às vezes. E a gente vai ter a honra de receber também aqui novamente o Dr. Alexandre Kalash, sempre contribuindo com seu conhecimento impressionante sobre o tema. Alexandre Kalash, que é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, e ele é diretor da Age Friendly Foundation. Bem-vindo, doutor Alexandre. A palavra está com você, então, Júnior, agora. Alô, olá. Bom, acontece, ao vivo é assim, né? Como a gente está acostumado com palco, então não tem problema. Boa tarde, pessoal. É um orgulho para mim estar aqui novamente para a gente retomar a discussão sobre o envelhecimento da comunidade LGBTQIA+, P, e tem várias siglas aí, eu posso errar, então, para a nossa comunidade. Acho que fica melhor assim. Queria agradecer muito a presença da Soninha Francini aqui com a gente, dizer para ela se preparar, que nós vamos cobrar bastante coisa dela aqui, e a gente está esperando também que ela nos traga novidades que a gente não sabe. O Adriano, obrigado por aceitar nosso convite, ele também vai contribuir aqui com o nosso assunto, e o doutor Alexandre Kalash, que tem todas as informações, ou quase todas, para nos ajudar nessa perspectiva de longevidade com qualidade de vida para a nossa comunidade. Pessoal, obrigado. Soninha, por favor. Boa tarde. Quando eu me lembro, eu faço isso.
Eu sou uma mulher branca, de cabelo bem curto, tenho uma faixa branca e preta no cabelo, uso óculos redondos, estou com um colar, o crachá da Secretaria de Direitos Humanos e a credencial da exposição, da Expo e do Fórum, uma camiseta azul com estampa de Mulher Maravilha e uma calça jeans do tipo largona e tênis preto. Eu estou secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Acho que é bom começar por aí, né? Explicando do que se trata. Como eu já disse ontem na abertura, faço questão de lembrar sempre, não tem nenhuma secretaria municipal que possa dizer meu assunto não é direitos humanos. Não tenho compromisso com direitos humanos e cidadania. Todas têm, cada uma dentro da sua atuação. A Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde, tanto quanto Mobilidade e Transporte, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Infraestrutura Urbana, Subprefeituras, Verde e Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e assim por diante. A gente tem uma secretaria específica de Direitos Humanos e Cidadania para se ocupar mais intensamente das populações, grupos e pessoas, porque a gente chega a esse nível da atenção individual a pessoas que são particularmente vulneráveis, que não têm os seus direitos plenamente garantidos ou que frequentemente têm os seus direitos violados e aquelas que inclusive não têm os seus direitos plenamente reconhecidos. Então nisso a gente trata em várias coordenações na estrutura da Secretaria de políticas crianças e adolescentes, juventude, mulheres, pessoas idosas, LGBTI+, começou como coordenação da diversidade sexual em 2005. Aí a gente vai acrescentando letras e parou no I+, por enquanto. A coordenação de políticas para os povos indígenas, políticas para imigrantes, pessoas em situação de rua, políticas sobre drogas, pessoas desaparecidas e afastadas da família e também agora tem uma área relativamente nova de direito humano, alimentação e nutrição adequada. Quando a gente fala em pessoas em vulnerabilidade, geralmente vulnerabilidade está associada à questão econômica. Claro que a questão econômica é sempre um agravante para todas as formas de vulnerabilidade, mas isso não exclui pessoas que, em tese, não têm problemas de renda, de estabilidade econômica e ainda assim são vulneráveis em função da sua característica, da sua condição, do seu contexto atual. A gente está, por exemplo, lidando com mulheres afegãs recém-chegadas ao Brasil, famílias afegãs de um modo geral, uma atenção específica a mulheres afegãs. E eu ontem descobri por acaso que uma das nossas beneficiárias num programa, ela está aprendendo tapeçaria como atividade de integração para aprender o português, atividade terapêutica, né, de caráter terapêutico inclusive. E aí a foto que foi postada dela ali aprendendo a fazer um tapete, estava marcado o perfil dela no Instagram. E ela é uma fotógrafa no Afeganistão, com uma produção fotográfica incrível. Bom, tendo feito esse longo desvio, a gente tem então a coordenação de políticas para pessoas LGBTI+, que obviamente foi uma das primeiras coordenações a serem criadas, como eu disse, em 2005. Pessoas que se encontram em situação de ameaça, de vulnerabilidade ou que sequer têm os seus direitos reconhecidos, que dirá garantidos. Eu comecei a trabalhar com essa pauta, assim, mais ativamente, publicamente, quando eu trabalhava na MTV na década de 90, e a gente dizia GLS. Éramos os simpatizantes da causa. E o que a gente debatia na época? Bom, homossexualismo, que ainda era, como era reconhecido, né? Como era denominado. Homossexualismo é doença? Tem cura? Mas a gente já superou isso, né, gente? Ninguém mais cogita que seja uma doença. E depois, começo dos anos 90, chegou a AIDS, e aí, além de perguntar se era doença, era assim, mas transmite doença, causa doença, é o responsável por uma doença? Então a gente estava ali lidando com questões muito sensíveis e já estava ali discutindo, mas um casal gay não pode adotar uma criança? Sério mesmo?
é melhor a institucionalização do que uma família. Não, mas isso não é família. Tem horas que dão uma sensação assim de patinar. Mas muitas coisas avançaram desde então, desde o GLS virar GLBT e depois virar LGBT, porque este é um movimento de fato organizado, articulado e que vai conquistando normas, penalidades para as violências contra si e assim por diante. A associação LGBT e longevidade é tão recente quanto a preocupação com a longevidade. Ela vem sendo como mudança climática. Faz tempo que a gente está falando nisso. Olha, a gente precisa se preparar, a curva demográfica está mudando, as pessoas vivem cada vez mais tempo, precisamos nos preparar. Bom, e aqui estamos nós. E dentro disso, ainda como sempre, né, a questão LGBT precisa ser lembrada. Além de lembrar da longevidade, assim, opa! E as pessoas LGBT mais velhas. Inclusive pelo fato de que a conquista da longevidade LGBT é especialmente recente e em construção ainda, né? Todos vocês devem ter visto pesquisas falando que a média de vida de pessoas trans é de 30 anos. Então, precisamos falar sobre garantir melhores condições de vida para que mais pessoas passem dos 30 anos e pensar, então, nas condições de vida das pessoas que sobreviveram à tragédia que foram os anos 90 para essa população, para essa comunidade. Para encerrar esse meu longo discurso inicial, a gente vai descobrindo que para tratar com essas populações particularmente vulneráveis por razões diversas, é muito importante ter uma institucionalidade. Embora a gente diga o tempo todo, e é verdade, que todas as secretarias têm que se ocupar das questões LGBT, a saúde, a educação, a assistência social, tem que ter ações direcionadas, especializadas, mais intensas e intensivas. O que continua o desafio? A bendita da transversalidade. Então, a gente vem descobrindo em relação a várias pautas que é isso, a especialização é importante para ter alguém encarregado, inclusive de olhar pela transversalidade. Então, nós temos lá a coordenação de políticas para a pessoa idosa, a coordenação de políticas LGBT, é importante ter esse lugar, senão quem cuida da transversalidade? É dever de cada um, mas tem que ter um encarregado, sabe trabalho em grupo? Comissão da Câmara tem que ter um relator, trabalho em grupo tem que ter alguém que organiza. Então, é uma grande conquista institucional você ter uma coordenação, ou duas neste caso, né, tratando desses nossos dois temas correlatos aqui hoje, ter um conselho municipal relacionado, que aí é mais um passo na direção da transversalidade. É um espaço composto por metade de representantes da sociedade civil, eleitos pela sociedade civil, e metade de representantes de várias secretarias, de vários órgãos governamentais. Então você tem uma rotina ali de encontro, de debate, de proposta, de crítica, de cobrança. E outra coisa importante conquistada gradualmente nos últimos anos são os centros de referência LGBTI+. São 5, um no centro da cidade e outros nas 4 regiões. Então tem uma referência física, sabe? Com endereço, que você pode indicar para as pessoas procurarem, também é um tremendo de um avanço. É levar também a transversalidade de caráter territorial. É quem está lá no Centro de Cidadania LGBT, identificando oportunidades de trabalho, de acesso a políticas públicas, necessidades, carências e potências, como a gente diz muito hoje em dia. Então, de cara, preciso que as pessoas saibam que existe isso. É sempre desafiador fazer os serviços de direitos humanos serem conhecidos, os canais de denúncia, até o telefone 156. Sabe aquele que a gente liga para falar, queimou o farol, buraco na rua? 156 tem como opção, num dos primeiros menus, denúncia de LGBTfobia, que cai para a gente lá na Secretaria de Direitos Humanos, para a gente acompanhar, tomar as devidas providências. Então a gente conta com todo mundo, para nos ajudar a fazer chegar fora da bolha ativista, organizada, militante,
essa informação que as pessoas podem ter acesso a serviços e políticas públicas, têm que ter acesso em qualquer lugar, em qualquer praça de atendimento. Mas se precisar de uma atenção mais especializada, a gente tem esses espaços físicos para receber. Muito obrigada. Legal, hein? Eu não sabia de tudo isso da prefeitura não, hein, Soninha? Fiquei feliz aqui. E já que você citou, né, essa questão do seu início, da sua carreira na MTV, a gente aqui no palco da longevidade, eu cheguei em São Paulo e eu te conheci na inauguração da MTV. Olha quanto tempo passou, né? E hoje a gente está aqui discutindo um assunto tão sério. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Adriano, e você? O que você tem para dizer para a gente aí sobre as informações que você tem para a nossa comunidade ao envelhecer? É possível passar rapidinho uma apresentação que eu trouxe, só para acompanhar? Por favor. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre um desafio quando a gente vai buscar no conhecimento, e assim foi na minha trajetória no mestrado e agora no doutorado, as resistências para as pesquisas LGBTQAPN+. Também nas universidades encontramos resistências quando a gente vai buscar dados relevantes para as pesquisas e trazer o que o Luiz falou no painel anterior. Pesquisas que tragam informações para a gente começar a pensar políticas públicas. Por favor, pode passar. Então, a motivação que me levou para essa pesquisa são 14 anos de atuação na área de relacionamento, na área previdenciária do Estado de São Paulo. Eu lembro sempre que a Constituição de 88, ela estabelece, garante o direito ao lazer para todo cidadão que reside aqui neste país. Então, ninguém está falando nada que é inconstitucional, está previsto em lei. E a gente tem aí uns dados importantes, né, que a gente traz que 25,5% da população brasileira terá mais de 65 anos, está nos estudos atuariais, na Previdência. 32,8% tem idade de trabalhar, entre 15 e 64 anos, conforme o IBGE. E em 2022, a gente teve 131 homicídios por transfobia no Brasil. Então, falar de LGBTQAPN+, e políticas públicas para essa população, é falar de avanços e retrocessos constantes na luta diária para a gente conseguir espaços. Deixa eu me familiarizar aqui, o que é que eu passo? Você pode ver para mim passar que eu não... Então, o mais importante aqui, gente, vou passar rapidinho para a gente ir ganhando tempo, mas é trazer um pouco do cenário do que é esse turismo no Brasil, que é o entendimento sobre o lazer. A gente teve avanços e retrocessos também para a nossa população. Eu, como homem gay, cis, 47 anos, segundo o que a gente tem aí de padrão de ICM, eu sou um homem obeso. Isso para vocês vão entender mais à frente porque que eu especifico isso. A gente traz aí, a partir de 2018, a retirada do Plano Nacional de Turismo, políticas pensadas para a população LGBTQAPN+, com o argumento de que por que precisam de um turismo específico, como se nós fôssemos especiais, sem considerarmos as taxas de violência, perseguição, como se não fosse um critério nós sabermos a questão da segurança para os lugares que nós queremos visitar. Então, é por isso que é pensado o turismo. É claro que o mercado vai lá, vai tentar capitalizar isso e vai transformar, então, no pink money, a questão do turismo LGBT, e aí tem toda uma discussão sobre exclusivo e inclusivo para esse público. Mas quando a gente fala de inclusivo, a gente tem que considerar toda a política identitária que a sigla traz e traz a questão dos corpos. Por isso que eu enfatizo que eu sou um homem obeso, porque falar da nossa população é falar desses corpos que são invibilizados e que pode causar impacto na área do lazer e do turismo quando eles vão gozar do seu momento de ócio. Então a gente teve avanços, né? A gente, mesmo tendo relevância econômica, como a parada LGBT movimentando 403 milhões no estado de São Paulo, sendo a maior parada do governo de São Paulo, ainda é tirado do Plano Nacional de Turismo incentivo a essa população. Ou seja, nem quando a gente vai falar da questão liberal, da questão do retorno financeiro, nossos corpos ainda são perseguidos e são silenciados.
E estamos agora na última discussão ainda da aprovação do nosso casamento, que é um retrocesso que estão tentando e a gente está lutando para resistir. Pode passar, por favor. Então, o envelhecimento LGBTQIA+, são estudos que tendenciam idosos cis, brancos, de classe média, no seu geral. Quando a gente traz para o turismo, é o maior público ainda que tem acesso e consome viagens. E quando a gente trata da memória, a memória do idoso LGBTQIA+, contemporâneo, compreende um período histórico bastante persecutório. No turismo, é uma memória coletiva, memória social, pela emoção coletiva, compartilhando memórias e motivação. Eu sou voluntário também na Eternamente Sou, e na época da pandemia a gente fez uma pequena pesquisa interna, e o maior desejo deles era viajar e gozar de lazer. Isso também é um dado relevante para saber. A gente discute também a questão da saúde, do envelhecimento mais ativo, mas entender que essa multidisciplinaridade, quando a gente trata a questão do lazer, e aí é onde está o meu enfoque agora no doutorado, que é pensar nos parques públicos da cidade de São Paulo, no que eles estão preparados para receber este público, para que ele possa gozar em termos de igualdade com relação a toda outra população, aquele espaço. Isso vai impactar corpos, isso vai impactar uso do banheiro, vestimentas. Não se surpreenda que eu já tive que ouvir de conselho administrativo de parque público pensar em regulamentar vestimentas para acesso ao parque, para que ele não vire um Parque Augusta. Então, há dentro dos conselhos dos parques públicos querer regulamentar o que não é novidade sobre os nossos corpos, que corpos podem frequentar. Para fazer uma provocação, sabe aquele monossílabo que ele é segredo, não pode ser falado e é vulgar falar? Todo mundo vai entender, não é? De quem é que pode ir ao parque? De qual monossílabo possui que frequenta ao parque? Se isso é o que nós temos de pelo menos em comum. Se até isso nós todos temos e está sendo regulamentado, quiçá os corpos que divergem, quiçá os corpos que não estão nem um pouco pensados, nem preparados para pensar na questão do lazer. Pode passar, por favor. Pode passar, porque eu não vou... Então, a minha pesquisa, eu entrevistei pessoas que são frequentadores da ONG Eternamente Sou. A gente foi buscar essas memórias das viagens, do que representavam para eles. Pode passar? O guia dessa viagem foi Foucault, que eu me baseio pela questão dos corpos dóceis, porque eu sou esse ativista que vou falar sempre sobre o corpo. Pode passar, por favor? E aí a gente teve alguns relatos, pode passar que eu não vou me prender só para alguns, para vocês verem aí. A gente teve aí, hoje só temos esse número de dissertações dentro da universidade, o que ainda é muito pouco de pesquisa para a nossa população. Então, há resistência sim nas universidades quando se trata disso, porque querem trazer a questão do ativismo, como se ciência também não pudesse fazer o seu próprio ativismo. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem alguns relatos dos entrevistados, para vocês passarem os olhos aí, onde a gente tem experiências que mostram que tem viagens com filhos, ou seja, tem famílias, porque o turismo tinha um conceito de do not kids, que era um exemplo que casal gay não tinha filhos, era só um apartamento duplo no hotel, ou então vai para um lua de mel, era só deixar um par de chinelo azuis para aquele casal. Hoje a gente está quebrando todos esses paradigmas, porque a gente encontra família, vários grupos consumindo o lazer e turismo dentro da própria comunidade. Pode passar, por favor? Então, dentro dos anseios, eles pensam em acolhimento, eles pensam em melhor preparo, muitas vezes são sexualizados seus corpos. Se a gente tem um casal de idosas lésbicas no hotel, eles acham aquilo um incômodo, porque eles associam que a sexualidade e o afeto é uma questão do jovem, como se o idoso também não pudesse exercer aquilo. E se é visto num corpo lésbico, é associado à pornografia. Então, olha a violência que é passado, e aí querer retirar isso do Plano Nacional de Turismo. Sem esse acolhimento, onde ficamos, onde vamos gozar do nosso lazer? Pode passar? Então, eles falam dessa questão de poder socializar, criar grupos, ter flexibilidade no consumo da viagem e pensar em ocupar o seu próprio espaço da cidade para ele voltar a utilizar o que está público e garantido direito, como a gente viu no início da Constituição. Obrigado, gente, não vou me prolongar, para a gente poder conversar mais aqui.
Obrigado, Adriano. Doutor Kalash, e aí depois da gente ouvir que a cidade de São Paulo está preocupada com o envelhecimento da comunidade, que o Adriano trouxe aí uma pesquisa incrível falando de tudo que é necessário fazer para que todos os corpos e todas as pessoas da comunidade possam viajar, possam ter lazer e serem respeitadas. O senhor, com a sua visão mundial de saúde e de respeito, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso e o que o senhor pode propor para que eles possam nos ajudar? Muito obrigado, Júnior. Bom dia a todos vocês. Eu sou um homem careca, no Brasil branco, na Inglaterra pardo. Vocês veem como essas classificações não querem dizer nada, porque vai depender do contexto onde você está. Eu levei, Júnior, 12 horas quando eu fui para a Inglaterra fazer o meu mestrado, e em 12 horas de viagem eu saí branco e cheguei lá pardo. Então essas classificações todas, e quando eu vejo essa sopa de letrinhas, às vezes me preocupa. Assim, onde é que eu vou me encaixar nessa história toda? Então, primeiro, essa categorização, e a nossa sociedade tem essa quase obsessão por categorizar. Eu assisti a primeira mesa e, claro, estou aqui assistindo a segunda. Não tem nada mais eloquente do que essa plateia com tão pouca gente. Se nós estivéssemos aqui discutindo outras coisas, nós estaríamos com esse auditório repleto. Mas o copo está meio cheio ou meio vazio? Ele está meio cheio porque há 5 anos atrás nós não teríamos no fórum uma mesa sobre este tema. Ele está meio vazio porque ainda tem muita gente que está lá fora, inclusive gente, desculpa, enrustida, não assumida, que deveria estar aqui, somando, fazendo alianças, prestigiando, saindo do armário. Você sabe, Júnior, inclusive é um documentário que foi abordado aqui o ano passado, que eu resisto à palavra aposentado. Eu não vou nunca ser aposentado. Aposentado remete àquelas casas antigas que tinha um quartinho lá no fundo e ficavam os velhos lá no aposento. Não podia ir para a sala da frente, não. Eu não vou envelhecer, aliás, não estou envelhecendo no aposento. Mas eu também não vou, e resisto e insisto, que eu não vou envelhecer dentro do armário. Meu lugar é na sala, sentado, frequentando os ambientes que eu quiser, fazendo as viagens e a recreação, mas isso, meu caro Adriano, depende de você ter os meios que a imensa maioria da população LGBT+ não tem. Então nós vamos ter que criar as políticas adequadas para que toda essa população, não necessariamente com o poder prateado às mãos, vai poder ter. O ano passado eu disse que foi difícil sair do armário para a minha geração. Alguém aqui tem mais de 78 anos? Eu tenho 2 companheiros aqui. A gente vem de uma outra geração, muito diferente. Depois veio a sua, 50 e pouquinho. Depois veio outra ainda, que está na casa dos 25, 30. E agora vem uma moçada que eu espero esteja recebendo de legado o fruto de conquistas nossas. Mas não cometam o erro de achar que essas conquistas vieram para ficar. Olhem para os estados da Flórida, do Texas, onde estão de novo proibindo livros na base de que eles têm um conteúdo pervertido. E eles usam a palavra perverter. Como se a gente pudesse modificar a orientação sexual de alguém. Marisa, será que eu vou te convencer a ir para a cama com quem você não quer? Não. Então, essa história da orientação sexual, da gente estar endoctrinando, isso é ainda muito arraigado dentro da nossa sociedade. É simples. Se você é um cis hétero, ninguém vai te forçar a casar com uma pessoa gay, com uma pessoa lésbica, com uma pessoa trans. Ninguém vai conseguir te persuadir de que você tem que fazer isso. Então fica na tua, cara. Deixa que as outras
pessoas façam as suas escolhas e façam as escolhas que lhes parecem as melhores, mais adequadas, mais saudáveis. E aqui usar a palavra saudável, porque não é nada saudável você ficar enrustido, escondendo, porque isso para a minha geração já foi dolorido, foi doloroso. Eu, quando era pequeno, e eu nasci em Copacabana, bairro cosmopolita, bairro da moda, quando eu era garoto, quando eu era adolescente. Debaixo do edifício onde eu vivia, existia um bar que eu não conseguia nem definir. Não tinha a palavra gay, não tinha, era um bar de transvestis. E eu achava meio fascinante, porque eram coloridas, de salto alto, cajofole. Mas eu tampouco me identificava, não tinha nada a ver comigo. Andava um quarteirão e tinha uma galeria com boates gays. A gente, naquela época, chamava de boate. A galera aí mais nova nem vai saber o que eu estou falando. Sabe, né? Pois naquelas boates que a gente passava assim, olhando, era uma galeria. Só para entrar na galeria tinha que ter muita coragem. Entrar então no raio da boate gay precisava de mais ainda. Então foi difícil. Mas se foi difícil sair do armário para a minha geração, mais perverso, e eu disse isso ano passado, é nos enfiar de volta lá dentro. A mim não vão me enfiar. Mas claro, as trajetórias de vida são diferentes. E para mim, para a minha geração, a opção foi: eu me casei. Não me arrependo de ter casado com uma mulher de quem eu gostava e gosto até hoje. E de ter filhos, um casal deles que eu amo imensamente, incondicionalmente. E de ter netos, e de hoje poder usufruir a maravilha da avosidade. Ninguém tira isso de mim. Mas isso não quer dizer que não tenha sido também triste, difícil, de eu ter que me impor uma disciplina, de eu ter feito uma espécie de cura gay. Não era a cura gay evangélica, foi através da psicanálise, que por outro lado me ajudou a poder me entender melhor. E mais tarde, num belo dia, eu encontrei meu companheiro de 40 anos, são 40 anos, é mais da metade da minha vida. Está aqui ele. E naquele momento, eu percebi que minha vida tinha mudado. E que se eu fosse resistir, eu ia bater com essa cabeça careca num paredão e ia me traumatizar muito. Não foi fácil também. Não foi fácil, mas teria sido muito mais difícil se eu resistisse e dissesse: não, eu vou continuar camuflado, eu vou continuar, sei lá, vivendo uma vida dupla. Não me arrependo. E eu acho que as escolhas que a gente faz são assim. Não tive uma escolha de orientação sexual, que eu estava ciente dela desde que eu era muito garoto. Mas eu me moldei àquela sociedade machista, eu sofri bullying, foi doloroso, e eu fui me impondo, e eu tenho isso escrito no meu DNA, de ser ativista, e agora ativista por múltiplas causas. Primeiro pela causa do idadismo. Mas quando você tem a interseccionalidade, que você tem o idadismo, o LGBTismo, tem o racismo, tem o machismo, tem o incapacitismo, isso tudo vai somando, você passa a ter um mundo cruel. E aí o copo está meio vazio, porque nós ainda estamos falando de tabus que a sociedade como um todo não digeriu. Nós temos uma onda conservadora que faz com que essas conquistas citadas aqui, de que foi o Supremo Tribunal, porque o Congresso, nem da época, muito menos o atual, iria aceitar. Isso é muito instável. Isso pode voltar atrás de uma forma muito simples. Claro que eu estou festejando aqui, como eu não estava no ano passado, Júnior, porque no ano passado a gente ainda tinha meninos que deviam se vestir de azul e meninas de cor-de-rosa. Isso a gente já conquistou. Eu vou vestir a cor que eu quiser, com o orgulho que eu tiver.
mas isso pode mudar. Não pensem vocês que essas mudanças, e nós termos hoje um Ministério de Direitos Humanos, ontem estava o secretário de Direitos das Pessoas Idosas, é uma luta muito grande. A sala dele é no 6º andar, no 7º está a Secretaria Especial de Direitos da Comunidade LGBT, que eu estive presente, discuti, conversei. Mas olhem os orçamentos, porque muitas vezes, como eu que trabalhei na Organização Mundial da Saúde, se a gente quisesse saber qual era o poder que cada departamento tinha, olha o orçamento que tem para direitos das pessoas idosas, para direitos das pessoas LGBT, e você vai ter nesse Brasil imenso. E aí, Luiz, você acerta. Quando você diz que nós precisamos de mais pesquisa, a gente precisa sim. De novo, o copo está meio cheio, porque até muito pouco tempo, nós não tínhamos pesquisa nenhuma, a gente estava totalmente cego. Agora a gente está começando a ter. Agora a gente tem uma sociedade civil eternamente sou e outros incipientes que nos dão esperança de pessoas que estão cada vez mais comprometidas, de acadêmicos. Meu caríssimo amigo, que não vejo aqui, Milton Crenetti, que é um assessor do Eternamente Sou, que tem um doutorado sobre sexualidade e envelhecimento. Meu queridíssimo amigo de 28 anos, Yuri Fernandes, que produziu uma série de vídeos retratando casais gays, casais lésbicas, entrevistas de profundidade. Isso tudo não existia até muito pouco tempo. Mas não sejamos, de jeito algum, achando que está tudo resolvido. Não está, não. Este país tem um viés muito conservador. Este país está ainda mais conservador do que ele estava quando eu era garoto e adolescente. Nós temos um movimento radical. Eu não quero saber qual a tua religião, qual a tua crença. Eu quero que você seja feliz e me deixe ser feliz. O meu compromisso principal na vida é fazer com que as pessoas possam ser felizes, independentes das crenças. Eu não vou impor a minha, e nem tenho, e também não vou aceitar que você imponha a sua. O Brasil, vergonhosamente, ainda não assinou a Convenção Interamericana de Direitos das Pessoas Idosas. 11 países deste continente já o fizeram. E eu não tenho esperança de que a gente venha a assiná-la, porque no Congresso, os nossos membros congressistas, nossas excelências, se recusam a assinar, porque existe uma palavra ali que chama gênero. Isso é um impedimento. Se está escrito gênero na Convenção Interamericana, isso pode ser uma porta de entrada pelos fundos para entrar essa cambada de LGBTs e mais. Esse é o país que a gente vive. Este é o país que nós temos que confrontar. E enquanto não vier para essa sala, ou outras similar, no próximo fórum, na próxima feira, de preferência mais silencioso, para que possam todos escutar. E enquanto não tiver essa sala repleta de gente, inclusive dos enrustidos que estão lá fora, que não têm coragem de entrar, enquanto essa sala não estiver cheia de todas as gerações, porque a briga do idadismo ou contra o idadismo não é para pessoas velhas, é para aquelas que almejam envelhecer com qualidade. A briga e o combate ao LGBTismo não é do LGBT, é de toda a população, porque aquilo já foi dito aqui: se for bom para a população LGBT, vai ser bom para todos. A briga contra o machismo, o sexismo, não cabe só à mulher, nós fazemos parte, nós é que temos que arrancar esses botões que foram inseridos e que estão aqui dentro profundos. A guerra contra o incapacitismo, que eu não gosto de você porque você tem uma incapacidade, eu não tolero incapazes, eu quero gente, ex-atletas, fortes, que vão fazer todos os destroços que deixaram esse país em frangalhos, como nós sabemos muito bem e o recebemos. Portanto, gente, todas essas lutas, até pela interseccionalidade, por você ser uma
mulher negra, que viveu na periferia, que foi pobre a vida inteira, que foi violentada, que foi desprezada, e que agora ousa envelhecer e ainda por cima quer um emprego digno, está querendo demais. Nós vamos brigar, Júnior, nós vamos brigar muito, e contem comigo, porque quanto mais velho eu estou, mais disposto eu estou para a briga. Maravilhoso, né, gente? Obrigado, Kalash. Gente, vocês não vão acreditar, mas o nosso tempo está acabando. Mas vamos fazer um desafio aqui, Kalash, nós dois. Para encher isso aqui, a gente precisa contar com cada um de vocês. E foi muito rápido, olha, nós fizemos 2 painéis, eles passaram rapidamente e a gente nem começou a discutir o assunto. Nós temos que transformar isso num congresso e fazer um dia inteiro, no mínimo, de discussão e de colocação de ideias e propostas para que a gente possa conquistar mais. E como o Kalash disse, a liberdade é como a vida, ela rompe muito rápido, sem a gente perceber. Então vamos agarrar a nossa liberdade e vamos lutar para que ela continue e que as novas gerações também tenham liberdade, de toda a população. Mas a gente vai lutar do nosso lado. A gente vai abraçar a comunidade LGBT, QIA+, e nós vamos lutar pela nossa liberdade. Vamos lá, gente? Posso contar com vocês? Aliás, podemos contar com vocês? Maravilha, muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Meu nome é Regina Simões, eu sou do projeto 50 Mais Vamos Viajar, sou fãzaça do Dr. Alexandre, nem vou falar o quanto. E dentro do nosso projeto, dentro do movimento Parceiros do Turismo 50 Mais, nós temos inclusive uma entrevista com uma operadora muito bem conceituada que trabalha esse público. É nosso dever, é nossa função receber o viajante 50 mais, seja ele como for, 50, 60, 70, 80. Então, assim, eu me coloco à disposição, nosso canal. Hoje nós já somos mais de 200 agências que trabalham com esse público, distribuídas no Brasil todo. E assim, coloco à sua disposição, porque eu adorei a sua pesquisa. Se você quiser vir conversar com a gente, porque eu acho que tudo isso só vai dar certo se começar no atendimento da padaria, do agente de viagem, do cara da farmácia, do bairro, do meu vizinho. Então, se não tiver uma ação, de fato, de quem toca o piano, saindo do papel, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, eu tenho certeza que dentro do nosso movimento, esse tema já foi cuidado, então a gente pode reforçar com um novo bate-papo, onde os agentes de viagem passem a atender esse passageiro, esse nosso cliente, como uma pessoa que entra para viajar e a gente está lá para realizar o sonho dele. E que não precisem ter hotéis especiais, muito menos restaurantes especiais, que ele possa ir a todos os lugares, que a gente tenha uma conversa clara com esse viajante, que a gente está num processo. Então, que se de repente a gente chegar e falar, olha, toma mais cuidado com isso aqui, você vai sofrer menos, vamos tomar cuidado com esse ponto, mas vamos atender e vamos passar isso na linguagem do atendente de viagem. É isso. Muito obrigado pela sua contribuição. Pessoal, Dr. Kalash, quer falar? Eu só queria assinalar a presença de alguém que eu citei e que eu tenho orgulho de ver entrando aqui, sabia que ele estava ocupado. Milton Crinich, por favor, se levante, porque você é o futuro. Você é aquele acadêmico, não é, Luiz? Que vai fazer pesquisa, que vai botar números de trás de tudo isso que a gente falar. Obrigado pela força aí. Obrigado, gente. Mais uma pergunta? Por favor, Luiz. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer com o professor Kalash aqui. Mas qualquer... Isso aqui é um barulheiro, tá, fala muito... mais alto mesmo. O professor, é o seguinte, professor. Eu acho que os conselhos federais, tanto federais quanto municipais da pessoa idosa, eles são eminentemente conservadores.
como é que a gente entra nisso? Porque nós fomos candidatos agora há pouco ao Conselho Municipal, perdemos por muito pouco, mas é uma oportunidade. O que eu percebo é que o nosso secretário nacional de política para as pessoas idosas, ele está tentando colocar um conselho mais equânime, mais contemporâneo, quando ele traz pessoas da comunidade LGBT. Esse ano o Conselho Nacional da Pessoa Idosa tem uma associação LGBT e tem 2 membros dessa associação fazendo parte do seu conselho. Mas eu queria que você falasse um pouco para mim sobre a característica, às vezes, que me parece um pouco mais conservadora do pessoal idoso, vamos dizer assim. Não tem dúvida alguma, Luiz. O Alexandre da Silva, nenhuma andorinha sozinha faz verão. Mas, Alexandre, que eu tenho orgulho de ser grande amigo e até de ser mentor, ele já conseguiu uma coisa fantástica, ele ampliou a composição do Conselho para que este Conselho também tenha representação LGBT. Isso não é fácil numa estrutura ossificada, conservadora, que a gente encontra, precisa de coragem. E se você me pergunta como é que a gente vai vencer o conservadorismo dos conselhos municipais, estaduais e inclusive o nacional, é fazendo isso, ó, fazendo barulho, batendo com o pé, gritando, e se for necessário, quando for para manifestar raiva, manifeste raiva, porque não tem nada errado em ter raiva quando a gente vê um país tão desigual quanto o nosso. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Você viu, Kalash, que a nossa plateia ela foi aumentando, né, ao longo da nossa conversa aqui. Quero agradecer o professor Kalash, muito obrigado mais uma vez, você sempre contribuindo muito para a gente. Adriano, obrigado pela sua presença, pela contribuição que você trouxe. Soninha, obrigado e se prepara, tá? Que agora a gente vai cobrar mais. E agradecer a todos vocês, o pessoal que está no trabalho nos assistindo também, e convidar a todos para assistir também o nosso próximo Congresso do Envelhecimento Ativo, que começa daqui a alguns minutos. Obrigado, gente. Boa tarde. Muito obrigada, Júnior.